Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Senhor, nós te agradecemos por todo o teu amor, pela tua graça, pela tua vida em nós. Nós te agradecemos porque a gente pode estar aqui junto, porque a gente pode estar aqui ouvindo mais da tua voz, ouvindo mais do teu ensinamento. Tudo que o Senhor mais fez nessa terra foi nos ensinar. O Senhor deixou a tua palavra para nos ensinar, o Senhor deixou o teu reino para que a gente aprendesse uma forma nova de vida. E nós somos muito gratos por poder estar aqui, vivendo isso, por poder vir como igreja nesse lugar, nesse ambiente, por essa tecnologia que o Senhor permitiu que o ser humano pudesse criar, de maneira com que a fronteira física que o Senhor tinha na sua época, hoje a gente não tem mais. Eu quero declarar que nessa noite, Pai, o teu Santo Espírito pode nos tocar de uma forma poderosa. Independente de onde estamos ou de como nós estamos, como a gente veio para esse lugar hoje, se profundamente feliz. Eu declaro que, Pai, a esperança que a Tua palavra nos dá, ela é real, ela encontra o nosso coração. Ela encontra e transforma a nossa mente, ela molda a nossa mente de uma forma diferente. Ela molda a nossa mente de uma maneira a ver a vida com uma ótica distinta, com uma ótica diferente. Haja paz, justiça e alegria. Eu declaro que haja graça, que haja fé, que haja esperança, que haja amor, que haja uma renovação, que haja transformação, que seja uma noite de cura, que seja uma noite onde o seu poder se manifeste. Eu declaro uma noite onde as nossas famílias são tocadas. Eu declaro uma noite onde a nossa fé alcança um patamar novo. Eu declaro, Pai, uma noite onde a gente aprende a se amar mais, a ser mais a sua referência nessa terra. Eu declaro, Pai, uma noite aonde a nossa vida é tocada pela doçura do seu amor. E nós viemos aqui nesse lugar adorar o Senhor. Declarar que a gente precisa de Ti sem limites. A gente precisa de Ti em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa da sua companhia, a gente precisa da sua voz atrás de nós, dizendo, filho, esse é o caminho, anda nele. E eu venho declarar, Pai, que a gente vem com o nosso coração cheio de fome e de sede para esse lugar. Que a gente vem com o nosso coração e o nosso espírito sedento, como uma terra boa, aonde a tua semente, a semente da tua palavra vai cair e ela vai dar frutos, frutos que permanecem, frutos, uma folha, uma árvore que dá esses frutos na estação apropriada. E tudo quanto faz prospera. Declaro, Pai, que aquilo que o Senhor escreveu no livro da vida, os dias que a Tua palavra ensina, que o Senhor escreveu a nosso respeito, antes que nenhum deles ainda existisse, eu declaro que esse dia de hoje, escrito no textura, a internet, a conexão, o som, te entregamos a palavra que vai ser compartilhada, te entregamos os testemunhos que virão, te entregamos as pessoas que estão vindo para cá, que estão se organizando na sua vida para conseguir entrar nesse link, para conseguir estar conosco no YouTube. Te entregamos tudo isso, Pai. Que o Senhor possa ser glorificado. Que seja um dia, que seja uma noite deliciosa juntos. Que a gente desfrute de um tempo de alegria na Tua presença, de compartilhar, de crescer e de aprender, Pai, de forma poderosa, como o Senhor sempre faz. É essa a nossa oração. É o que nós clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está por aí, me dá um alôzinho. Boa noite. É muito bom estar aqui. É muito bom estar com você. Eu vou olhar de vez em quando para o cantinho para ver quem está comigo aqui no Meet, no Google Meet, que esse eu consigo interagir. Mas aonde quer que você esteja, no Meet, no YouTube ou na gravação, eu quero dizer que é uma honra, um privilégio poder compartilhar com você a palavra.
Não tem nada mais inspirador ou desafiador e estimulante para a vida de alguém do que compartilhar a palavra. Porque enquanto a gente vai falando, essa transformação ela vem primeiro em nós. Antes de qualquer uma das questões que eu possa trazer aqui, é maravilhoso ver o que Deus vai ali primeiro moldando a minha vida. Então, é muito bom estar aqui com você, ter você comigo. E a gente vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Nós acabamos de comemorar a Páscoa e o tema de hoje é sobre isso. E como de costume, como uma característica muito específica nossa aqui, algo que eu sempre busquei na minha vida e eu quero poder ser um instrumento de Deus para poder despertar isso em você também, que é olhar cada aspecto que a gente vê lá na palavra e fazer um salto disso. Como é que eu encaixo isso na minha vida? Como é que isso se torna uma verdade prática? Como é que eu consigo desfrutar a minha vida na palavra? Então, quando a gente vai falar da ressurreição hoje, eu quero convidar você para que todo o tempo você possa fazer associações com o seu dia. Eu não sei qual é o tipo de rotina que você vive, eu não sei quais são as realidades, seja no trabalho ou nos seus relacionamentos, onde você mora, que tipo de comida você gosta de comer, se você mora numa casa cheia ou se você de repente mora sozinho, ou se você tem que fazer um deslocamento muito grande para ir para o seu trabalho, ou se você trabalha dentro da sua casa. Se você tem um hábito voraz da leitura, ou se você luta para tentar conseguir ler um pouquinho. Eu não sei quais são os seus hábitos, mas eu sei que você e eu nascemos com o propósito de glorificar Deus em tudo. E é justamente na vida diária que o Senhor quer fazer a gente viver isso. Não são somente nas grandes realizações da nossa vida, nas grandes decisões. Mudar de país, mudar de emprego, com quem eu caso, qual profissão eu escolho. Não é somente para isso, é também. Mas essas coisas elas são momentos pontuais extremamente importantes porque eles mudam a nossa vida. Mas a nossa história com Deus, ela se constrói no dia a dia. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar, porque um dos aspectos que a ressurreição vem para nós é como se fosse uma nova ótica. É literalmente colocar um óculos. E antes de continuar, eu queria que vocês pudessem me sinalizar aqui se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Pode ser ou colocando um joinha para mim aqui no Meeting, ou abrindo o microfone e falando, que eu também vou conseguir escutar, ou talvez só levantando a mãozinha. Tudo certo? Maravilhoso. Show. Então vamos dar sequência. Bora. Imagina comigo o seguinte: alguém que estava preso em uma caverna escura, sem esperança de sair. Esse alguém um dia a pedra bloqueava e essa entrada foi removida. Onde alguém estava lá, no meio de uma caverna escura, não tinha esperança de sair dali. Já era, não tinha mais como. Só que um belo dia, essa porta se abre, essa pedra rola. E aí isso traz espaço para a liberdade de novo. Essa é uma imagem do que Jesus fez por nós através da sua ressurreição. A morte, ela é para o ser humano o último estágio, certo? A gente sempre até usa uma expressão comum dizendo que a gente dá jeito para tudo, só não dá jeito para a morte. E aí eu vou falar um pouco sobre a morte física mesmo, para depois a gente pensar no âmbito da morte espiritual. Mas pensando somente na morte física, quando alguém morre, acabou. Acabaram as memórias a serem construídas, acabou o tempo junto. Acabou, é como se uma escuridão naquela relação chegasse. Acabou. Eu não vou ter mais tempo de olhar no olho dessa pessoa e dizer o quanto eu amava. Eu não vou ter mais condição de fazer qualquer coisa, porque acabou o tempo nessa dimensão. É o fim. Não tem mais o que pode ser feito. Por isso que a morte, ela é algo tão angustiante ou tão que não faz sentido para o ser humano. Por mais que a gente entende que é uma sequência da vida e que tantas pessoas que já foram importantes para nós, elas morreram, o ponto é que a morte, ela bota um final e o ser humano, que foi criado para ser eterno, ele não digere isso. A gente aceita, mas no nosso íntimo, o luto dói demais. Porque ele faz menção a algo maior.
O ser humano, quando Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança, a gente foi criado para ser eterno, para não ter final. E isso no nosso espírito ainda é verdade, porque ainda que no corpo físico a gente morra, o nosso espírito não morre. E aí ele vai ter um destino, ele vai ter uma sequência. Mas o ponto é que são as minhas ações nessa dimensão. A Bíblia vai dizer que cabe ao homem viver uma só vez e então receber o seu julgamento, ou a direção de para onde o seu espírito eterno vai passar a viver. É esse ponto que a nossa vida terrena tão curta, então tão poucos anos, ela, ao ver que ela chega ao fim, a possibilidade do fim, ela é angustiante. Quando a Páscoa se manifesta, quando a gente vai olhar o que a Páscoa representa, ela não é só mais um grande marco na Bíblia, ela é o marco na palavra. Porque é naquele momento que Jesus ele tem que morrer, ele morre a morte que era minha e sua. Então é literalmente o luto, o final, a impossibilidade, não só na dimensão física, mas a morte que o nosso espírito estava. A morte no sentido de que eternamente viveríamos longe da presença de Deus. Essa é a verdadeira morte. E quando a Páscoa vem, a Páscoa vai representar que Jesus pagou um preço por mim e por você. Ele desceu a morte que eu e você precisaríamos para ressuscitar. Então, qual é o grande ponto? A ressurreição, que é o ápice desse momento da Páscoa, que é Jesus falando assim, ó, tá consumado. Eu terminei. A morte que é tão avassaladora e tão enfim, que gera tanto medo para o ser humano, eu venci ela. Mas eu venci ela no físico e eu venci ela no espírito. Agora o ponto é, eu te dou uma nova chance de levantar e ressurgir comigo. Então assim como eu me assemelhei com você na sua morte, eu morri tua morte, agora vem comigo e se assemelhe na minha ressurreição. Então daquele quarto escuro, daquele breu que a gente contou na nossa historinha do começo, a porta, quando a pedra se abre, quando ela começa a rolar e entra uma frecha de luz e uma esperança de sair dali, isso é para todas as áreas da nossa vida. A obra na cruz e a ressurreição, ela vai dizer o seguinte, tudo é possível. Tudo é possível. O convite da ressurreição é para dizer assim, ó, quando eu e você olhar para qualquer coisa da nossa vida, e daqui a pouco eu vou ser um pouco mais prática, eu vou trazer para situações do cotidiano e eu vou querer contar com a sua ajuda para isso. Principalmente a galera que está comigo aqui no Meeting, eu quero poder te fazer um pedido. Você vai me ajudar. Inclusive, a Denise está com a mão levantada. Você quer comentar alguma coisa, Dê? Pode comentar, tô te ouvindo já. Ah, então top. Boa, maravilha. Não tem problema nenhum, top. Tamo junto. E aí, ela vai dizer o seguinte, tudo é possível. Daqui a pouco a gente vai chegar em situações práticas e como eu falei, eu quero contar com a ajuda de vocês que estão no Meeting pra gente fazer isso olhando pro nosso cotidiano. Mas o Evangelho, ele é algo extremamente prático. Tipo, Jesus não tava no céu mandando comandos pra gente. Mandando mensagem, fazendo um tweet, fazendo um Instagram, mandando um WhatsApp. Ele veio para a Terra para mostrar como viver tudo na prática. Como realizar cada uma das questões. Então a ressurreição, o que a ressurreição vai falar para a minha vida diária, para a tua vida diária? Ela é um óculos. Ela é uma lente. Se eu estiver num lugar cinza, mas eu colocar uma lente rosa, eu vou enxergar rosa. Porque a lente muda a visão. O ponto é que o Senhor quer nos fazer uma troca de visão, não simplesmente uma lente que tira e coloca. Ele quer mudar, assim, ó, a íris dos nossos olhos. Ele quer mudar um elementozinho aqui no nosso olho que nos faz ver diferente. A ressurreição, ela possibilita isso. Porque não existia nada mais terrível do que a morte. Não é nada mais fim do que a própria morte é. Então, quando o Senhor Jesus ressuscita, ele está dizendo assim, o que eu e você não conseguimos fazer? O que a gente não está dando conta? O que eu olho para a minha vida, você olha para a sua vida no espelho e fala assim, cara, não dá certo, eu não consigo fazer, eu não consigo mesmo, eu não tenho essa capacidade. A ressurreição vem para falar comigo e com você e dizer o seguinte, como
não dá? Como não dá? Porque a morte que era o fim, e não só a morte física, a pior morte espiritual, que era de verdade o fim, eu já dei conta. Como falamos na semana passada, eu preciso dar um salto a mais na minha fé. Só que esse salto a mais na fé passa por conseguir ter quais são os meus alicerces, quais são as minhas declarações da palavra, quais são os decretos bíblicos que eu posso me agarrar para viver isso. A ressurreição é um exemplo. Quando Jesus veio para a terra, ele veio para mostrar de forma cotidiana como viver. Jesus trabalhava e ele era excelente no trabalho. Ele era criança e ele já conhecia as coisas da palavra a ponto de que quando ele conversava com quem era doutor da lei, era impressionante como ele dominava isso. Ele era gentil, a palavra vai contar que ele não tinha beleza física, mas assim, era impossível. Quem estava perto dele queria ficar perto dele. Isso não era espiritual. Não é que Jesus tinha um magnetismo espiritual simplesmente, não. Ele era essa pessoa. Ele era essa pessoa que ele vivia na prática. Então, quando acontecia de alguém rejeitar ele, ele conseguia lidar com a rejeição. Ele mostrou na prática como é que ele lidava com a rejeição. Jesus era aquela pessoa que, aonde ele passava, imagina que ele chegou e literalmente convidou pessoas para caminharem com ele, que largaram tudo. Esses homens já conheciam Jesus. A conexão tá ruim. Tá ruim? A conexão tá um pouco ruim, gente. A gente vai trocar a internet. Se ficar oscilando muito, vou te pedir pra... Tá? Coisa de minutinhos. Vamos lá. Voltou? Top. Então acho que já voltou, já tudo certo. Continuando. Então, Jesus ele fazia isso no dia a dia dele. Então, o que a ressurreição veio entregar para nós? Quais são os princípios dela? A ressurreição é a prova que nada é impossível para Deus. Que nem nesta vida e nem na vida eterna. Então, os princípios da ressurreição, ela veio para me dar uma vida nova. Ela veio para me dar uma vida nova. Vida nova em quê? Quando a gente aceita Jesus, ele me permite mudar os meus antigos hábitos. Se eu mentia por causa da ressurreição, eu posso não mentir mais. Se eu era medroso por causa da ressurreição, eu posso não ser mais medroso. Se eu era alguém que não pagava imposto, que eu era um empresário que fazia meia nota, ou se eu era aquela pessoa que trabalhava na empresa e tinha cartão corporativo, e aí a empresa colocava que não poderia, por exemplo, consumir em tal lugar, ou não beber bebida alcoólica, ou qualquer outra coisa, eu era aquela pessoa que você vai lá e compra o que não pode, e na nota fiscal você pega e tira aquilo. A pessoa que era assim, em Cristo, ela pode não ser mais. Ou era aquela pessoa arrogante, que passa por cima de quem for, ou alguém impaciente. Eu posso deixar de ser alguém impaciente por causa da cruz. Esses hábitos, tudo isso são hábitos que a velha natureza, que morreu, que foi para a cruz, aquela morte. Então, o que Jesus me dá é uma nova vida. E ele me dá poder sobre o pecado. Todas essas coisas que eu comentei é o pecado, é o errar o alvo, certo? Como é que eu posso? Por que eu posso vencer o pecado? Por causa da ressurreição. Porque quando ele levantou aquilo que era a morte, que prendia, que era o fim, a ressurreição de Cristo é suficiente para que a gente consiga vencer o pecado. Vou dar um exemplo. Eu falei isso algumas outras vezes, né? Sobre a questão da água. Eu não conseguia tomar água. Eu não conseguia. Eu não me dedicava para tomar água. Eu não gosto. Então eu não me dedicava. Isso é pecado. É errar o alvo. No final do dia eu tô diretamente prejudicando a minha saúde. Então assim, isso é pecado. Agora, por causa da ressurreição, eu posso olhar para isso e falar, eu tenho poder sobre esse pecado. E aí eu vou usar o exemplo da água para a gente conseguir olhar para a nossa vida cotidiana mais do que só as grandes coisas que talvez a gente lutou. Eu não sei a sua história, mas se de repente você foi alguém que trabalhou, por exemplo, numa empresa que era um ambiente muito hostil e que onde as pessoas não tinham respeito, eram sempre abruptas, grosseiras, e você desenvolveu esse hábito. Ser grosseiro com as pessoas é pecado. Jesus, ele era gentil. Então, ser grosso, ser rude,
não ter tato com as palavras é pecado. Não é só teu jeito ou meu jeito. É pecado. Então a obra de Jesus na cruz, ela é aquela força, ela é o elemento, ela é o decreto, ela é a legalidade para que você e eu não tenhamos mais esse comportamento. Isso é a nova vida. Isso é o poder sobre o pecado. É poder. O que é poder? Poder é quando eu estou numa queda de braço e aí um lado é mais forte que o outro. Ele tem o poder, a capacidade de derrubar. Então eu estou primeiro construindo aqui uma linha de raciocínio nossa. Daqui a pouquinho a gente vai falar num exemplo prático da minha vida ou da sua. Vai pensando no exemplo que você vai colocar aqui para mim. Outra questão é a esperança além da morte. Por que esperança além da morte? A nossa vida nessa terra, ela é deliciosa em muitos aspectos. Mas tem muita coisa que é doloroso. Se a gente parar para pensar em algumas maldades que acontecem nesse mundo, assim, ó, é impossível não ficar angustiado. Eu estava esses dias lendo um livro que ele fala, chama-se Feminilidade Radical, inclusive eu te recomendo, é muito bom. E nesse livro, o que ele falava? Ele falava de muitos casos ele ia dizer, na história da humanidade, quantas mulheres foram humilhadas, maltratadas, abusadas em vários aspectos. E ele começava a dar exemplos assim. Cara, assim, tinha um momento da leitura que eu fiquei mal, fiquei angustiada. Qual que é o ponto? Essa terra, esse mundo é mau, ele vai terminar. Se eu considerar a minha vida somente nessa terra, somente nessa dimensão, se eu não entender que o que o Senhor veio trazer para nós não é só nessa dimensão e que Ele nos chamou para uma vida eterna de verdade com Ele, se eu não me aprofundar no reino e entender que a ressurreição ela não foi só para essa dimensão, que ela foi para algo maior, a minha esperança ela pode sofrer e ela pode reduzir a ponto talvez de acabar. A palavra vai dizendo que os tempos vão ficando tão maus que o amor e a esperança vai acabar, de muitos vai esfriar. Então eu preciso ter uma dimensão, ter um olhar de que assim, ó, não foi só para essa terra, não foi só para o cotidiano aqui, foi para uma construção do eterno. E por que eu preciso ter a visão do eterno? Porque eu começo a construir uma vida mais relevante aqui. Se talvez eu me acomodei em ser alguém que não evolui, que não conquista, que somente lido com os meus pequenos problemas do dia a dia, quando eu aumento a minha mente para a esfera da eternidade, é impossível ficar igual. É impossível porque se eu entendo que vai existir um tempo eterno onde eu vou estar com o Senhor, onde eu vou prestar conta para Ele do que eu fiz nessa terra e eu vou viver eternamente com Ele, e que aquele que não conhece não vai ter essa experiência, eu começo a olhar como é que a minha vida está acontecendo. O que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu estou trabalhando no trabalho que eu deveria? Será que eu estou me relacionando como eu deveria? Será que eu me comunico como eu deveria? Será que eu tenho a fé que eu já deveria? Eu começo a esperar mais, eu começo a ter uma esperança e ter uma expectativa e ter até mesmo atitudes diferentes. E aí eu começo a viver com um propósito. Agora, olha só, eu vou pegar minha Bíblia aqui. Eu queria que você, se você quiser abrir, senão só me ouça, até prefiro, só me ouça. Falando de que a ressurreição ela é uma ótica para que a gente passe a ver a vida. E falando de que Jesus fez isso de forma muito prática, ele desceu da terra, ele não mandou um comando. Ele não só colocou num livro para que a gente pudesse ler. Ele é a letra viva, ele é a letra em movimento. E aí Jesus começa a dizer pra gente assim, ó, como é que eu vivo isso na prática? Como é que eu vivo isso olhando pro meu dia, para quem eu sou, da realidade que eu nasci, como que a ressurreição deixa de ser um fato histórico? Deixa de ser simplesmente algo que se eu sou cristão, eu sempre ouvi, ou se não sou cristão, algo que eu já ouvi falar lá atrás, eu acho interessante, é um feriado bacana. Como é que eu faço para que esta verdade deixe de ser algo natural ou simplesmente místico demais e comece a se tornar uma transformação do meu ser, uma transformação do que eu faço e uma transformação do meu entorno? Olhar para Mateus ajuda a gente muito nisso. E olha só, eu vou pular, tá? Eu vou ler alguns trechos de Mateus 5. Eu vou estar em Mateus 5,
mas eu vou ler vários versículos. Depois, se você quiser, eu posso mandar quais são os versículos que eu li. Então, eu vou ler a parte, olha só. Felizes são os que promovem a paz, pois Deus os chamará de filho. A ressurreição permitiu que você e eu pudéssemos ser feitos filhos. Mas a nossa atitude vai dizer se de fato somos filhos. No meio de uma confusão, nas circunstâncias do dia a dia em casa, quando alguém deixa a toalha na cama, quando alguém não fez a comida quente, ou quando alguém chegou e falou de forma mais rude, você e eu, a gente promove paz ou a gente vai para a briga, para a discussão, para o falar mal? É objetivo isso. É feliz, recebe uma bênção, tem um outro nível de vida aqueles que promovem a paz. Jesus está sendo prático na fala dele. Outra coisa, versículo 16, que a luz de vocês brilhe diante das pessoas de tal forma que ao verem o bom comportamento de vocês, elas deem glória ao Pai que está no céu. Aí, uma pergunta para nós. O nosso comportamento, ele está brilhando a ponto das pessoas olharem e falar assim, cara, Deus existe. Como é que está o nosso comportamento? Se alguém aperta a gente na hora que a gente está lá no trem, a gente olha feio, empurra e sai bravo? Ou, como Jesus, a gente vai ser gentil e paciente mesmo nessa situação? É loucura o que o Senhor pede pra gente. Eu tô sentada na cadeira junto com você, pois somos nós aqui, tá? A gente tá sentado na cadeira junto, olhando para o que esse texto chega para chegar junto comigo e com você. E por que eu tô falando disso? Porque a ressurreição precisa ser real para nós. E lembra, a ressurreição, ela é o poder sobre o pecado e uma nova vida que é o que? Mudança de hábitos. Então, como que eu vivo a ressurreição? Quando eu tô no meu dia, e aí alguém foi lá e ele foi um mentiroso para mim. Eu sei que a pessoa mentiu. A minha vontade é chegar e rebentar a pessoa, falar assim, ó, você é um falso, um mentiroso, uma hipócrita. Você, do que você tá falando, você tá assim, ó, você nem vê o que você faz. Vem na goela, não vem? Vem na goela, vem aqui, ó. E não é real? A pessoa não mentiu? Mentiu. Só que Jesus tá falando assim, ó, que a luz de vocês brilhe diante das pessoas de tal maneira que ao verem o seu bom comportamento, eles deem glória a Deus. Só que em outras palavras está dizendo assim, ó, tem pessoas que só vão acreditar que Deus é real porque elas pisaram em mim, em você, e a gente não agiu com elas de olho por olho, dente por dente. À luz do nosso comportamento, a Bíblia está falando, o bom comportamento de vocês. Mentiram para você? Te humilharam? Foram grosseiros? Te desprezaram? Me desprezaram? Como está o nosso comportamento? O que a ressurreição de Jesus, naquela hora, eu e você podemos acessar e não fazer igual? E não fazer o que a natureza humana da morte faria, mas a natureza de Cristo em nós, na ressurreição, faria? E aí continua, em Mateus continua, 17. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com o ensino dos profetas, não. Eu não vim acabar com eles, eu vim sim dar o verdadeiro significado. Jesus falou assim, ó, deixa eu mostrar um tutorial, faz um exemplo. Pensa em alguma coisa que você foi aprender nos últimos dias. Vou usar um exemplo de uma receita, tá? Sei lá, eu tinha que fazer um choripã. Super simples, talvez você cozinha, você vai falar, não, que coisa ridícula, eu não sabia fazer. Mas não é minha habilidade maior, então eu tinha que fazer um choripã. E aí, o que acontece? Eu fui lá e pedi pro meu pai, assim, ó, como é que faz um choripã? Me manda aí os ingredientes e me manda aí a quantidade e tal, beleza. E meu pai me mandou. Só que na hora que ele falou que ele escreveu literalmente pro texto, eu falei, Jesus, tá, mas e tal parte? E quantidade? E etc. O que eu fiz? Eu fui no YouTube. E aí eu vi um vídeo e juntando aquele texto que meu pai me mandou com o vídeo do YouTube, acabou. Eu sabia exatamente como fazer na prática.
Isso é Jesus na terra. A letra estava escrita. A lei de Moisés foi dada. Mas ele falou assim, ó, deixa eu te mostrar o real significado. O que eu espero que como meu filho, porque eu vou ressuscitar e aí eu vou te dar poder para ser essa pessoa que eu estou sendo aqui. Deixa eu te mostrar na prática como é. Aí eu vou continuar. Verso 21. Vocês ouviram que aos nossos antepassados foi dito que não mate. E quem matar alguém será levado em julgamento. Aí Jesus, mas eu lhes digo, qualquer um que ficar com raiva de uma outra pessoa, ele vai ser julgado. De novo, qualquer pessoa que ficar com raiva de uma outra pessoa será julgado. Eu pergunto para mim, para você, quantas vezes na semana a gente não fica enfurecido? Não é matar. Não é mais sobre matar. Ficar com raiva. Qualquer que insultar uma pessoa será levado ao Conselho Supremo, estará diante do Senhor. Por que isso? Porque na época de Moisés não existia a ressurreição, que era a legalidade, que era o poder para subjugar uma natureza caída. Não existia. Com Jesus, sim. Com Jesus não é sobre eu e você. Com Jesus não é sobre o meu poder ou o seu poder. A gente não tem mesmo. O ponto é que com a ressurreição, ela é o poder injetado em nós, porque Cristo mora agora em nós. O Espírito Santo Consolador e o professor que nos ensinará todas as coisas vive dentro de nós. Então é por isso que ele vai chegar a esse nível de dizer, olha, a raiva é motivo de julgamento. Será levado ao Conselho Supremo. Quem é o Conselho Supremo? É o trono de Deus. Quem chama uma outra pessoa de tolo merece ser julgado no fogo do inferno. Quantas as vezes alguém da família fez uma bobagem, não lavou a louça no Natal. E aí a gente vai no outro grupo que tem só outras pessoas da família, e a gente fala, nossa, mas que pessoa folgada. Cara, como é que ela pode no evento? Não faz nada. Misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia de nós. O Senhor está nos despertando. A ressurreição precisa valer na minha vida e na sua. Mas é nisso, é no cotidiano. Aí continua, portanto, se você for até o altar para dar a sua oferta e se lembrar que ali tem alguém com alguma coisa contra você, deixe a sua oferta lá. Primeiro vai e faça as pazes com aquela pessoa e depois volte e dê a sua oferta. A oferta é adoração, né? A oferta, a palavra nos ensina a ofertar por amor, por obediência e para santificar as nossas finanças. Deus está falando assim, ó, não existe amor, não existe obediência e não existe santificação se você sabe que o seu irmão tem algo contra você. Não é você contra o seu irmão. Entende o que a palavra está falando? Se alguém tem algo contra você, aí a gente vai pensar, mesmo, a responsabilidade é do outro. Se o cara tem algo contra mim, o problema é dele. No reino de Deus não é problema dele, é problema meu e seu. A palavra está dizendo que assim, eu devo ir lá para essa pessoa e falar, olha, me perdoa. Se alguma coisa eu fiz de forma consciente ou inconsciente que te feriu, que te fez se sentir insultado comigo, eu quero te pedir perdão. Jesus é outro patamar. É outro patamar. Mas ele está falando isso para nós, não adianta a gente ir no domingo todo dia na igreja. Se no telefone a gente for desbravar a nossa raiva com alguém, ou se a gente vai simplesmente ignorar alguém que nós sabemos que já era tempo da gente ter perdoado. Se o nosso como ainda é grosso, se o nosso como ainda é desleixado, se o nosso como ainda é preguiçoso. A Bíblia vai falar da mulher virtuosa, vai dizer que ela não come o pão da preguiça. Existem coisas na nossa casa que a gente já sabia que deveria fazer. Existe o quartinho da bagunça que a gente já sabe que deveria ter resolvido isso. Existem roupas que a gente sabe que a gente não vai usar mais, e a gente fica dizendo que algum dia, quando a gente emagrecer, quando a gente engordar, quando a gente crescer, quando a gente enriquecer, a gente vai usar, e a gente sabe que a gente não usa, já passaram anos, e a gente não foi lá, pegou aquilo e doou para alguém. A ressurreição precisa valer na nossa vida. Continua, 27.
Vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que olhar para uma mulher desejando possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. Os homens com a segunda olhada, já foi. Por que já foi? Porque a ressurreição é a capacitação que eu tenho para não cair nisso. Isso serve para homem e para mulher. Se eu sou casado, se eu sou solteira, casado ou solteiro. De repente, você é solteira, solteiro. E aí, você vai passar por um monte de homens na rua. Esses homens não são nossos. Essas mulheres não são nossas, pertencem a outra pessoa. Então, é literalmente, Senhor, me ajuda a colocar um cabresto aqui, ó, que os meus olhos nem vejam essas pessoas. Porque se eu olhar com intenção, com desejo, eu já cometi pecado, eu já desviei o alvo. Por que isso? Deus é um Deus bravo? Não. Porque todas essas coisas nos matam. E Ele nos chamou para ressurgir. Indo para o final, eu vou ler mais 2 textos. Texto 38. Vocês também ouviram o seguinte: olho por olho, dente por dente. O que é justo é justo. Fulano tá me devendo tal dinheiro. Fulano mentiu para mim. Fulano age assim ou assado. Fulano deveria cumprir papel tal na família e não cumpre. Fulano continua sendo alguém que não é responsável. Fulano é muito displicente. Fulano, ele é soberbo. E eu vou agir conforme essa pessoa agiu. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se oponha aos perversos. Não está falando de gente legal. Não está falando de gente respeitosa. Não está falando de gente que às vezes pisa na bola, mas era extremamente bem intencionado. Está falando do perverso. Eu vou te contar uma história, pessoal. Eu trabalhei com um cliente específico, uma época, e eu estava numa reunião com várias pessoas, assim, e nessa reunião, um dos líderes, assim, ó, fez uma atitude medíocre, assim, ridícula, de chegar e falar: escuta, sou eu quem pago a roupa que você está vestindo. Meu amigo, a minha vontade era dar na cara dele naquele momento. Naquela hora, eu tive uma postura educada, mas não uma postura espiritual. E eu vou te mostrar a diferença, e vou te contar a diferença. Porque é uma postura educada. Eu fui alguém que aprendeu a lidar fui treinada e aprendi a lidar com respeito, mesmo diante de alguém que seja um afrontador. Mas o meu coração odiou aquele homem. O meu coração desprezou aquele homem. O meu coração queria dizer para aquele homem que ele era um medíocre, um pequeno, um vazio. E que eu não dependia dele em nada. Esse era o meu coração. E esse foi meu coração por alguns bons tempos. A atitude dele foi medíocre? Foi. Foi perversa? Foi. Foi humilhante numa sala? Foi. Só que esse Deus que eu sirvo e que você serve, que morreu numa cruz e ressuscitou para me dar a capacidade de vencer isso, ele falou o seguinte: porém lhes digo, não se oponha aos perversos. O meu coração precisava ter olhado para aquele homem com misericórdia. Porque o meu coração já poderia. E por que ele já poderia? Por causa da ressurreição. É contra os perversos, é contra esse tipo de pessoa. Que naquela hora entregou o que tem para entregar, que é maldade. Que é orgulho, que é altivez. Só que o ponto é sobre eu e você. Eu precisei tratar isso com Deus no meu coração. Eu precisei tratar isso bem. A ponto de eu conseguir fazer o que a palavra diz, que é: ore pelos seus inimigos. Ore por alguém que te fez mal. E no começo isso era tão maluco, eu falava assim: como é que eu vou orar por essa pessoa? Até que um dia alguém me ensinou. Inclusive minha mãe foi uma das pessoas que me falou sobre isso. Falou assim: ó, se você começar a orar, no começo você vai orar com raiva, porque o seu coração ainda tá com a essência que não é da vida de Deus. Mas à medida que você ora, obedecendo a palavra,
o poder da palavra começa a mudar o teu coração. E não é que foi assim? E não é que aconteceu desse jeito? Então quando a palavra está falando assim, ó, não se oponha aos perversos, mas ao contrário, se alguém lhe bater nessa face direita, vire-lhe também à esquerda. E não é virar com orgulho, vai, bate, você não me faz nada. Que nem esses dias eu vi, sei lá, eu vi um post, uma pessoa que tinha um monte de hate, hater, né? Colocando um monte de mensagem pra ele, aí tá lá tomando um cafezinho, como quem ignora, e colocando uma música de fundo com um palavrão, dizendo dane-se. Não, isso não é a outra face. E eu não tô fazendo nenhum julgamento dessa pessoa. Tô acabando de contar da minha própria vida aqui. Só tô usando isso como um exemplo. Mas o ponto é assim, ó, não é se embate. Não. É aquela figura de Jesus que é manso e humilde. Isso é uma treta, eu não sei como é que isso soa pra você. Isso me dá muito temor de dizer que desesperadamente eu preciso do Espírito Santo. Porque eu não dou conta de fazer isso. Eu preciso olhar para a ressurreição. Eu preciso olhar que eu não dou conta mesmo. Porque da outra face, ela não é simplesmente no sentido literal, porque acontece menos isso. Certamente, talvez alguém aqui entre nós, ou num grupo de pessoas que conhecemos, alguém já tomou um tapa na cara. Mas é bem menos. Agora, uma afronta, uma ofensa, uma humilhação, uma mentira, uma calúnia, eu acho que todos nós aqui já vivemos. É para essas coisas que é o da outra face. Poxa, mas eu tenho que virar um trouxa? Olha, se a gente considera Jesus um trouxa, então é essa a expressão. Só que Jesus não era um trouxa. Ele era superior a isso. Porque ele tinha o poder, a capacitação e um amor que era superior a isso. Nós não damos conta de ter esse amor. Nossa humanidade não dá conta de fazer isso. Mas a ressurreição de Cristo, ela é o poder, ela é a capacitação que não é humana, que permite a gente viver isso. E continua. Se alguém lhe obrigar a carregar uma carga por 1 quilômetro, leve por 2 quilômetros. Dê a quem lhe pedir alguma coisa e não vire as costas para quem te pedir emprestado. Último versículo 43. Vocês também ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeiem os seus inimigos. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma, o Pai de vocês, que está no céu, vai considerar você filho. Ele faz com que o sol brilhe tanto para bons quanto para maus. Isso é um tapa na nossa cara. Ele faz o sol nascer para bons ou para maus. Porque eu e você decidimos para quem a gente dá misericórdia ou não. Ele também manda chuva tanto para os justos como para os injustos. Como é que eu e você vamos negar? Ou vamos decidir para quem a gente dá perdão ou não? O objetivo dessa palavra não é ser simplesmente uma palavra dura pra gente. E eu digo exatamente pra gente. Porque eu falo pra mim, pra você e pra mim, como irmãos, como alguém que está sentado no mesmo lugar. Porque a nossa humanidade é exatamente a mesma. A ressurreição, ela só vai deixar de ser uma história que a gente conta na escola dominical, ou que a gente leu na Bíblia, ou que a gente ouve na época de feriado, muito na televisão. Ela só vai deixar de ser essas coisas quando o nosso comportamento, as nossas decisões diárias, quando as pessoas que passarem pela nossa vida, a gente de fato conseguir viver o que a ressurreição nos deu poder para fazer. Só que talvez você está olhando a gente falar sobre isso e dizer, beleza, eu entendo, eu sei que é verdade, mas como é que a gente vive isso? É sobre uma caminhada. A expectativa de Jesus, ela não era um pó de ninja que a gente aparece e desaparece de outro jeito. Né? Desaparece e aparece logo de outro jeito. Porque se fosse, o nosso Deus tem todo o poder, concorda? O nosso Deus, ele tem condição de mudar tudo imediatamente. Acabar com a humanidade e criá-la de novo. Por que ele não faz?
Porque o Senhor quis criar uma família, e família é assim. Você não pode pegar alguém da família, que realmente é família, e porque essa pessoa não mudou ainda, você mata essa pessoa. Alguns matam no coração. Mas pensando numa família sólida, verdadeira, a gente vai conviver com essa pessoa da família até que ela mude, até que ela consiga crescer e amadurecer. O Senhor fez isso com a gente. A grande expectativa e o grande olhar sobre a ressurreição não é para trazer para a gente um peso quando a gente vai olhar para Mateus. Porque é inevitável olhar para Mateus e falar, Jesus poderoso. É muito alto isso aí. E o salmista fala, os seus pensamentos são tão altos que eu não consigo atingir. A gente precisa entender, nós não vamos conseguir atingir esse pensamento de Deus com essa matéria, não dá conta. Mas no Espírito, Ele pode nos revelar e nos ensinar. O Senhor nos construiu de uma forma com que só é possível viver essa vida gloriosa ou essa vida significativa, essa vida liberta, dependendo dele mesmo. Como é que é essa dependência? Essa dependência, ela precisa ser o tempo todo. Por isso que a Bíblia vai falar que orar é como respirar. Olha, eu conheço a Jesus há muitos anos. Acho que eu já dei esse meu testemunho aqui. Eu era uma garotinha e eu ia para a igreja. Eu me converti de verdade, encontrei a Jesus. Eu estava ali com meus 14 anos, mais ou menos. E desde essa época em diante, assim, eu de verdade temo a Jesus e sirvo a Ele porque Ele é o amor da minha vida. Porém, mesmo com todo esse tempo, existem coisas que, assim, eu passei muitos anos para conseguir viver. E uma das coisas era aprender a orar como respirar. Eu sempre tive uma personalidade muito executora, muito realizadora, tipo de fazer as coisas. E isso tem muita coisa boa. Isso é bom. Só que isso era um impeditivo para que eu tivesse uma experiência com Deus mais profunda. Porque é como se eu tinha coisas que, assim, literalmente, eu não sei se você já pensou isso, mas eu literalmente tinha coisas que eu falava assim, Deus tem mais o que fazer, né? Essa treta é comigo, eu preciso resolver isso. Então, eu levava para Deus as questões que demandavam uma sabedoria suprema, ou eram algo muito complexo, ou eram aquelas decisões de vida. Só que eu não levava para Deus, por exemplo, uma situação de alguém que, sei lá, me fechou no trânsito, me fez me sentir mal, me fez me dar raiva. Eu não sabia levar isso para Deus antes. Só que não dá para viver a ressurreição e essa transformação mesmo, essa nova vida, à luz do que Mateus está falando para mim, para você, não dá se a gente só convidar Jesus para as coisas que são grandes decisões da nossa vida. Porque a nossa vida de verdade, ela se constrói com as pequenas coisas diárias. Ela se constrói com o jeito que a gente acorda de manhã. A nossa vida, ela reflete a ressurreição ou a morte com o hábito que a gente tem todos os dias de acordar olhando para o celular, ao invés de acordar e ter um tempo com Deus simplesmente sem ser uma oração. Oh, Santíssimo Deus, não, de só falar obrigada porque essa noite aconteceu e eu tive um descanso que o Senhor me deu. Preciso tanto da sua companhia, preciso tanto que você esteja comigo. Trocar essas coisas. Na hora que, numa discussão acalorada em família, é na hora que essa discussão vem, se você é como eu era. O meu marido falava que, como é que chamava? Não lembro, ele fala da síndrome do policial. Que aparece um problema, você vai pra cima para poder responder. Eu tinha melhorado isso em diversas áreas. Na minha família, pai e mãe, eu já tinha aprendido a não ser essa pessoa impulsiva há muito tempo. Só que eu fui colocada numa outra situação diferente, que era do casamento, que é outro nível de relação. Pai e mãe, eu já sabia que era uma autoridade. Marido era diferente, eu ainda tinha que aprender muito sobre isso. E no começo do nosso casamento, eu ia pra briga. E era um impulso. E eu falava, Jesus, mas eu já tratei essa bendita área da minha vida. Por que que agora, nessa circunstância, eu não tô conseguindo? E aí, o que eu aprendi a fazer? A levar isso pra Deus. Falei, Deus, quando esse homem fala isso pra mim, vem na minha goela de responder pra ele. Eu preciso de ajuda. Eu não quero mais essa natureza. Não quero mais, mas eu não dou conta, eu não sei. Essa oração tão franca, mas com uma sede de verdade, com uma vontade real de mudança, fez eu simplesmente conseguir a mesma transformação
que há anos atrás eu tinha conquistado na minha família de origem, eu consegui viver na minha família de agora. E a gente começou a ter um outro patamar de relacionamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente não levar as pequenas coisas, esse ímpeto para discutir, de repente esse é você. Ou é o inverso. De repente você é alguém tão calado que não se expressa nunca. Que está cheio de mágoa aí dentro, mas não consegue contar nada. E o Senhor já te ensinou que você precisa se expressar. Mas talvez você não consegue. A ressurreição é real. A ressurreição, ela está dizendo assim, ó, clama. Coloca a tua intenção nisso. Coloca a sede no teu clamor para Deus. Nesse pequeno detalhe. Para você poder provar e ver que Deus é Deus, que a ressurreição é real, que ela é uma outra ótica para a vida, que Mateus 5 não é impossível de viver, Mateus 5 é realidade na vida de todo aquele que viveu a ressurreição de Cristo. Que é mediante a fé reconhecer que pecou, que errou o alvo e que precisa de Jesus. Terminando aqui o nosso papo, eu queria perguntar para você, assim, ó, quem poderia abrir o microfone e das duas uma, ou me contar uma situação específica que você conseguiu ver, que você ia tomar um caminho, mas você respirou fundo e buscou Jesus naquele momento em oração e você conseguiu ter uma atitude diferente. Você pode contar isso como um testemunho. Ou você pode trazer uma situação que você não sabe o que seria uma atitude à luz da ressurreição de Cristo. Das duas, uma. Eu queria contar, sei lá, com pelo menos uma ou duas pessoas para falar comigo aqui. Posso contar com vocês? Quem abre o microfone e me conta isso aí? Liguei meu fone aqui para poder ouvir vocês. Quem me diria? Oi, Dê, me conta. Legal. Sim. Sim. É isso. Sei, corta a orelha. Ah, ah, sim. 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 Exatamente. Sim. Ah, ah, isso. Top. Isso. Maravilhoso.
Sim. Sim. É isso. Sim. Sim. E é libertador. Que top esse seu exemplo, assim, ó. Adorei, adorei. Porque isso é a verdade. Ó, deixa eu só fechar meu fone aqui, para não ouvir dobrado. Olha só que legal esse exemplo que você trouxe. Porque assim, os nossos ouvidos, né? Seja o irmão, seja quem for, o diabo vai usar o que puder para tirar a gente do caminho. Esse é o fato. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, naquela hora, era literalmente uma decisão. Ou eu vejo a palavra, o que ela diz, ou eu ouço alguém que é de minha confiança. E muitas vezes pode ser alguém de sua extrema confiança, pode ser alguém que normalmente é cheio do Espírito Santo, mas tem hora que a pessoa pode agir na carne. Igual, pode agir na carne. Então a gente tem que conseguir ouvir o que o Espírito Santo ensina ali. E aí o Espírito Santo não vai falar muitas vezes como a voz. Ele vai dizer na palavra. Na palavra, se eu tenho que tratar o meu irmão como melhor do que eu, isso já encerra o tema. Então é literalmente isso. Se eu tenho, a Bíblia fala, trate o seu irmão, né? Trate as pessoas melhor do que você. Então isso já extingue qualquer possibilidade de briga. Qualquer coisa, se eu for tirar satisfação com qualquer pessoa, seja ela quem for. Agora imagina uma autoridade, porque a palavra fala que toda autoridade foi instituída por Deus. Se essa autoridade é meu chefe, meu marido, meu chefe, meu marido, meu pai, um pastor, e ele está errando, essa treta é de Deus. Mas é muito desafiador, né? Mas que maravilhoso você contar isso. Porque essa experiência que você teve agora, diante de uma sede de ser mudada, numa próxima situação, você vai falar, Espírito Santo, me ajuda. Deixa eu sair desse lugar de gatilho. Um exemplo que eu faço muito. Se eu percebo que algo me irritou, eu nunca vou falar com a pessoa na hora. Eu nunca vou pegar o telefone para mandar um áudio ou para fazer uma ligação. Porque eu vou despejar nela, não é Jesus. Não é Jesus. Eu vou despejar minha carne nela. Por quê? Porque continua tendo a carne aqui, ela não vai morrer. Ela não vai deixar de ter força. Eu preciso que o Espírito subjugue a minha carne. Então, se eu percebo uma situação que nem essa, deixa eu ir para casa, descansar e levar isso para Deus. Agora, vamos supor, pô, Camis, mas a pessoa continua fazendo igual, ela humilha, eu tenho que encarar isso pro resto da vida? A resposta não é vou ter que encarar o resto da vida ou não vou ter. A resposta não é essa. A resposta é, levou isso pro Senhor? Tratou esse tema com Deus? Pai, fulana tem feito isso recorrentemente, isso me fere. Tipo, isso é uma coisa que me incomoda, além de ser ruim para lidar, de certa forma isso me entristece. Só que eu não sei como lidar com isso. Eu peço que o Senhor intervenha. Eu peço que o Senhor possa atuar. E a gente vai se surpreender com o jeito de Deus. Deus tem a logística, a didática e a habilidade de comunicação que nós nunca teríamos para convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. Quando a palavra fala assim, ó, que o Senhor acrescentará brasas na cabeça daquele que nos fizer mal, ele está dizendo assim, ó, eu falo. Quando o Senhor fala, não tem como a pessoa não compreender, porque o Senhor conhece as nossas entranhas. Então, a gente perde oportunidades deliciosas de ver Deus agir em nosso favor, porque a gente age em nosso favor. Então, maravilhoso esse exemplo. E glória a Deus por essa conquista, por esse passo a mais em conseguir viver a ressurreição. Porque é isso. Eu não acertei aqui, mas como Paulo, deixando as coisas que para trás ficam. Olha, não julgo que eu já tenha alcançado, que eu já tenha feito tudo, mas esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Essa é a nossa mentalidade. Esse é o convite dessa noite pra gente. Que o Senhor possa nos ajudar a viver isso de verdade. Que Mateus 5 seja uma realidade na nossa vida. Não porque a gente dá conta. Não porque a gente é bom, porque o ser humano é mau. Mas porque a ressurreição é o poder que me habilita
a mudar os meus hábitos, a ter poder contra o pecado, parar de errar o alvo, a conseguir voltar a ter esperança e a conseguir ter uma vida com propósito. Isso é a ressurreição. Amém? Tamo junto. Rô, você colocou que tá muito baixo agora ou em outro momento? Melhorou? Se tiver alguma coisinha aí, me falem. Mais alguém gostaria de compartilhar um testemunho ou já gostaria de pedir uma oração? Se quiser, agora é o momento para isso, pra gente encerrar nossa CAP. Foi antes. Beleza, Rô, obrigada. Alguém, algum pedido de oração? Se não, eu vou orar de forma geral pelas nossas famílias, saúde, trabalho, etc. Opa, peraí. Pode falar, Dê. Tá. Uau. Sim. Bruno Monteiro. Não se sabe o porquê, né? Tá. Perfeito. Tá. Beleza. Ótimo, vamos orar por ele. Amém, vamos orar por ele. Obrigada a você. Maravilhoso. Então, se não tiver mais ninguém, eu vou orar por nós de forma geral. Tá? Se tiver, pode abrir o microfone, o Ricardo tá ouvindo, ele vai me sinalizar. Maravilha. Oi, Rosana. Pode falar, Rô? Mãe da Cleide, tá? Tá. Tá bom. Você sabe... Tá, perfeito. Mãe da Cleide e Bruno Monteiro. Maravilha. Mais alguém? Não. Tamo junto. Então vamos lá. Qualquer coisa... Sei a Cleide. Tá no nosso grupo. Perfeito. Tá bom. Eu te espero. Bruno Monteiro e a mãe da Cleide. Ela vai ver o nome da mãe. Boa, gente. Senhor, nós te agradecemos. Pode ir falando, Rô. Se quiser, você escreve aqui pra mim quando você tiver o nome, tá? Isso pelo YouTube, tá? Ah, legal, maravilhoso. Quem tá no YouTube aqui... Vilminha, tudo certo. Orar pela vida do Bruno Monteiro também, a Patrícia pediu. Legal, amiga Danice. Patrícia, com certeza a gente vai orar aqui junto agora. Vamos unir a nossa fé por ele. Amém? Maravilhoso. Não achou, Rô? Não tem problema. A gente vai orar como mãe e tá tudo certo. Maravilha. Eu vou fechar aqui esse áudio. Se for, pode mandar mensagem. Amém. Pai, nós te agradecemos demais por essa noite. Senhor, o Senhor é tão poderoso, é tão bom. Nós vamos agora conectar a nossa fé junto. A tua palavra nos assegura que quando a gente se reúne em seu nome, nós somos igreja e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E o Senhor nos ensina, Pai, a não andar ansiosos sobre nada, mas em todas as coisas ir para a tua presença e com orações, com súplicas, em ações de graça. E deixar com que a nossa mente seja guardada pelo teu Espírito, com tudo que é bom, com tudo que é honesto. Então nós vamos agora orar, Senhor, com o nosso coração cheio de fé e cheio de paz, sabendo que o Senhor sempre nos ouve. Pai, eu oro pelo Bruno Monteiro. Eu não o conheço, Pai, mas eu venho clamar por ele aqui agora. Tua palavra nos assegura que a doença não tem... Assim, a doença ela é ilegal, porque naquela cruz o Senhor levou toda a enfermidade. Eu venho orar por ele agora. Senhor, eu clamo em nome de Jesus que o poder do Teu Espírito possa tocar aonde ele estiver. Ele que está entubado agora, no hospital que ele estiver, Senhor. Eu clamo para que haja cura, para que haja uma restauração, para que haja uma libertação dessa enfermidade. Senhor, eu não sei qual foi a raiz desse mal, o que gerou esse desmaio, o que gerou essa enfermidade. Mas eu venho clamar agora, o Senhor que é o médico dos médicos, atua na vida deste homem. Atua na vida do Bruno, Pai, trabalha no corpo dele, que o corpo dele responda ao poder do sangue de Jesus.
Responda ao poder do nome de Jesus. Eu declaro volta à vida, volta à cura, volta à restauração do teu corpo, Bruno. Eu declaro em nome de Jesus que você tenha um encontro genuíno com Jesus. Que Ele se torne completamente o seu Salvador eterno. Que Ele seja, se Ele ainda não é, que Ele seja, que você o convide, que agora o Espírito Santo, aí aonde você está, toque você para uma transformação, para uma rendição completa a Ele. E que você possa provar do poder da ressurreição de Cristo, te trazendo cura, te trazendo vida, te livrando dessa intubação. Senhor, eu te peço, use os médicos, todo o corpo médico, enfermagem, nós proibimos todo erro médico, todo erro de avaliação, todo erro de medicamento, toda negligência humana, toda distração, todo período de sono entre mudar de turnos, nós repreendemos isso agora em nome de Jesus. Declaramos uma equipe médica, uma equipe de enfermeiros guiados pelo Teu Espírito. Senhor, nós agradecemos pelos médicos, somos gratos por eles, nós os abençoamos. Mas nós queremos declarar que a nossa confiança não está neles. A nossa confiança está em Jesus. A nossa confiança está no poder do Teu Espírito, Pai. Toca o Bruno agora. E que nós possamos testemunhar de que o Senhor é bom e que a Sua vontade se cumpra na vida dele. Seja com cura completa, seja o que o Senhor planejou, mas que fique evidente que o Senhor é Deus e atuou na vida daquele homem, em resposta ao clamor da Tua igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Da mesma forma pela mãe da Cleide. Pai, há diagnósticos que ainda não sabemos se eles são verdadeiros. Nós não sabemos o que está causando a enfermidade na vida da mãe da Cleide. Mas a gente também se une em oração, se une em fé, para declarar que toda essa enfermidade paralise agora. Retroceda agora, toda investida do mal, toda tentativa de Satanás de tirar a paz dessa família, de tirar a saúde da nossa irmã. Eu declaro agora em nome de Jesus que venha agora a cura. Venha a cura, Senhor, use os médicos, use o que o Senhor quiser usar, seja por um milagre imediato, seja por um tratamento, seja por um cuidado de um diagnóstico correto. Pai, o Senhor tem todo o poder. Nós pegamos a mãe da Cleide agora e colocamos diante do seu altar e como igreja nós clamamos por ela. Tua palavra diz que estando alguém enfermo entre vós, coloque esse enfermo, impõe as mãos sobre ele e que a oração da fé vai curar o enfermo. Pai, nós cremos na oração da fé. Eu creio que a Cleide já impôs as mãos sobre a mãe dela. Então eu uno a minha fé junto com os meus irmãos aqui e a própria Cleide e declaramos, haja cura. Que essa mãe seja curada, seja liberta de toda enfermidade. Nós declaramos isso em nome de Jesus. E Pai, eu oro também por cada uma das pessoas que estão aqui. Eu oro pelas nossas famílias, Pai. Eu oro pelas finanças, eu oro pela saúde física. Eu oro pela saúde das nossas emoções, eu oro pelo desenvolvimento da nossa fé. Espírito Santo, que esse tempo que a gente tem aqui nessa casa de paz seja um tempo de crescimento espiritual. Senhor, nos ajuda a enxergar com a ótica da ressurreição, de que o Senhor nos deu poder para isso. Ela é poder, não é uma história. Ela é o poder de Deus atuando na nossa vida. Pai, eu clamo para que isso seja verdade na nossa casa. Transforma a nossa casa espiritual, transforma a nossa vida em Ti. Eu abençoo cada um dos meus irmãos aqui. Haja cura, eu declaro vida. Eu declaro que onde existia tristeza, que agora comece a haver alegria. A palavra diz que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Eu profetizo agora, seja quem vai ver na gravação, quem está presente aqui agora, se existe tristeza e depressão, eu declaro, haja alegria. Todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, todo espírito de tristeza, todo espírito de amargura, toda depressão, todo sentimento de culpa que tem te aprisionado, que tem te prendido, eu declaro, seja livre, sai desse calabouço, sai desse lugar de tristeza, sai dessa enfermidade na alma. Eu declaro que Jesus, Ele é suficiente. Eu declaro que esse amor te inunda agora, que esse amor te invade agora, que esse amor te restaura, te cura, te abra a visão, te permita enxergar o que você não enxergava, devolva a tua esperança, haja libertação. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada irmão e cada irmã, cada pessoa que está aqui presente agora, ou que vai ver essa gravação. Seja livre. O Espírito Santo nos diz, a palavra nos diz que a morte de Cristo naquela cruz se fez vida para nós.
Então eu declaro, recebe essa vida, recebe essa cura. Eu oro pelos nossos trabalhos, todo trabalho que está desafiador demais, Senhor, capacita, traga inteligência, traga capacitação técnica, traga capacitação comportamental. Senhor, prepara cada um que está aqui, que está ouvindo agora ou vai ouvir depois, que possa discernir tempo e modos sobre todas as coisas no trabalho, seja nos negócios ou como sendo um colaborador de uma empresa. Senhor, seja como um estagiário, um estudante, eu abençoo, ser capacitado. Recebe direção do Espírito Santo do que você precisa fazer para que a sua vida financeira prospere. Eu declaro que haja mais destreza, habilidade para gerir o dinheiro com mais sabedoria. Eu abençoo comportamento. Quem luta com uma personalidade mais dura, mais difícil, Senhor, capacita. Que haja aquela palavra que diz assim: aprenda de mim que sou manso e humilde. Eu declaro cada um de nós, Pai, que nós possamos aprender do Senhor, que é manso e humilde. Que isso mude o nosso comportamento, mude a nossa fé, as nossas coisas, a nossa forma de agir. Senhor, abençoa nossas famílias, que nossas famílias sejam fortes, estabelecidas pelo louvor da Tua glória. Que haja, Senhor, paz, que os homens cumpram o seu papel como homem, que as mulheres aprendam os seus papéis como mulher, que os filhos como filho. Pai, que haja a oportunidade de aprender o que o Senhor sonhou no Teu reino para as nossas famílias. Declaramos que haja paz ali onde existe contenda hoje, haja uma transformação na comunicação, na habilidade de entender um ao outro, na habilidade de conseguir se fazer entender e entender o outro. Haja empatia, haja paciência. Senhor, nos ajuda a desenvolver isso, nos ajuda a desenvolver esses valores do Teu reino. Os frutos do Espírito são bondade, é longo ânimo, é paciência, é mansidão, é amor, é alegria. Senhor, é domínio próprio, manifesta em nós. E que isso seja a declaração de que a Tua ressurreição não foi à toa. A Tua morte e a Tua ressurreição não foi à toa. Ela é real na nossa vida. E isso influencia a nossa família, influencia os nossos colegas de trabalho, influencia o nosso entorno. E isso muda a nossa geração. Nós declaramos isso crendo que o Senhor é todo-poderoso. E Te entregamos a nossa vida para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Mais uma pessoa que pediu oração? Sua mãe. É Salles Barbosa. Salles Barbosa, ela é a mãe da Cleide, Rô? Perfeito. Amém. Perfeito. Obrigada. Maravilha. Abençoamos ela e declaramos que é válida. Essa cura vai se manifestar em nome de Jesus. Amém. E é isso. Quero te agradecer. Peço perdão porque hoje excedi um pouquinho o tempo. Eu vou cuidar mais disso para que a gente consiga ficar lá dentro da nossa 1 hora. Embora a Casa de Paz era de 1 hora, 1h30, mas eu sempre procuro ser mais enxuto para que você tenha tempo com a sua família, para jantar, para descansar. Mas eu te agradeço por estar aqui e mais uma vez, se você puder preencher a pesquisa para me dar insumos para melhorar, vai ser muito bom. O Ricardo já colocou no Meeting. Eu peço que ele coloque também no YouTube e vai ser um prazer te ouvir. Você não precisa nem dizer quem é você. É só me dizer com sinceridade o que eu posso melhorar. Te abençoo. E outra coisa também importante, entra no nosso grupo da Casa de Paz. Ricardo, se puder também mandar o grupo, se ele não estiver, eu mando aqui. Entra no grupo. Lá eu mando sempre uma mensagem complementar. Amanhã eu vou fazer um convite para a gente ter um período juntos de trabalhar um pouco algumas rotinas espirituais. E eu vou trazer um devocional pra gente aqui nos próximos dias e eu quero convidar você para passar isso comigo. Então, entra lá no grupo do WhatsApp, o Ricardo vai mandar esse link aqui também. Na verdade, eu mesmo vou mandar porque eu tô com ele aqui e ele vai conseguir mandar pra gente lá no YouTube. E aí a gente encerra. Mais um segundinho, copiar link, maravilha. Ó, se você não tá ainda no WhatsApp, tá aqui, mandei no Meeting, que o Ricardo também já mandou no YouTube. Te abençoo. É maravilhoso estar aqui. Verdade. Por favor, convidem pessoas que, se tá fazendo sentido, se tem abençoado você, eu quero te convidar. Convida alguém. Traga alguém para poder vir para cá. Top, muito bom. É a Patrícia ou a Priscila? Deixa eu ver aqui. Patrícia, muito bem-vinda. Patrícia, preenche para mim a pesquisa, me conta como foi a experiência,
Não precisa nem dizer quem é você, não vou saber mesmo que ele é anônima, mas vai ser muito bom saber como é que foi a tua experiência conosco aqui hoje. Amém? É isso, Dê. Obrigada. Obrigada, Rô. Obrigada a cada um. Beijo, Deus abençoe. Vamos firme. Vamos fazer valer essa ressurreição. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. E eu sei que seguro estou. Tu me livras dos laços do inimigo, pois tu és o meu pastor e nada me faltará. Eu te adoro, Jesus. Só em ti eu confio, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Meu socorro presente, Jesus. Soberano Deus, tu és a minha habitação. No dia da tribulação, eu não temerei o mal, pois tu és a minha alegria, minha alma se apegou a ti. Tu me cobres com tuas asas e eu sei que seguro estou. Tu me livras dos laços do inimigo, pois tu és o meu pastor e nada me faltará. Eu te adoro, Jesus. Só em ti eu confio, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Meu socorro presente, Jesus. Soberano Deus, tu és a minha habitação. Eu corro para a rocha mais alta do que eu. Eu corro para a rocha mais alta do que eu. Eu corro para a tua cruz. Eu corro para ti, Jesus. Eu corro